Bem, a apologética, né, é a defesa da fé. Apologética cristã, grosso modo, né, objetivamente, é a defesa da fé. Agora, a defesa da fé passa por algumas nuances, tá certo? Por exemplo, há quem defenda a fé participando, né, ou pesquisando, melhor dizendo, a questão hermenêutica, tá certo? Há quem defenda a fé pesquisando seitas e heresias. Há quem defenda a fé partindo, né, para uma questão mais filosófica, e aí temos aí a teologia filosófica, que ela anda muito concomitantemente à apologética, né? Então você tem, na teologia filosófica, uma incursão pela filosofia da religião, que hoje lida com a questão primordial da existência de Deus. Então, veja, tudo isto é apologética, desde um estudo manuscritológico, quanto até, né, um estudo filosófico. Né? Há uma apologética hoje, bíblica, teológica, também teológica, bíblica e teológica, que se baseia na arqueologia bíblica. Então, o objetivo é fundamentar, a partir da evidência arqueológica, o que a Bíblia diz, ou seja, fundamentar como verdadeiro, como verdade, o que a Bíblia diz a partir da evidência arqueológica. Então, observe que o leque de apologética é muito, muito vasto, tá certo? Então, nós passamos por matérias, ciências que são empíricas, né? Ciências que a gente diz que são físicas, tá certo? E chegamos, né, até as ciências, algumas ciências que são da filosofia, né? Algumas áreas da filosofia, melhor dizendo. Então, hoje, aqui, nós vamos nos dedicar a uma área que é muito importante para a apologética de um modo geral, ou seja, não importa o ramo, a linha da apologética, se ela é bíblica, ou seja, hermenêutica, se ela é arqueológica, se ela é filosófica, né? Se ela é aquela que trabalha seitas e religiões, né, de maneira comparativa, ou seja, não importa qual é a linha da apologética, tá certo? Então, para qualquer linha, o que nós vamos falar aqui hoje é importante. Por quê? Porque nós vamos nos dedicar a falar hoje sobre lógica e argumentação para a apologética, né? Mediante alguma coisa do que tem sido visto, né, por aí, tá certo? Do que tem sido visto por aí em relação aos ataques à fé. Ou seja, o que é que eu quero dizer com ataques? Veja, eu quero dizer com ataques tudo que desmerece a fé, tudo que desvaloriza a fé cristã. Ou seja, aquilo que vem, por exemplo, para dizer que a Bíblia, ela erra. A Bíblia é um livro com erros. Ou que a fé cristã é uma fé como qualquer outra. Ou a ideia de que Deus não existe. Ou a ideia de que o cristianismo contém erros. É uma religião de erros, tá certo? É uma religião com falhas, com erros. Então, veja, a apologética, ela precisa de uma boa fundamentação. E essa fundamentação, ela tem de ser uma fundamentação lógica.
Daí a importância da lógica da argumentação para a apologética. Não é? O que vem a ser a lógica da argumentação? Veja, é isso que nós vamos ver, algo sobre isto que nós vamos ver hoje, tá certo? Mas, e aqui vem uma parte importantíssima desse momento, gente, né? Uma parte muito importante, é um trecho de um documentário que passou recentemente, e veja, no History Channel, com alguns dos maiores estudiosos do mundo, veja, e esse trecho me chamou a atenção muito mesmo. E eu vou lhes dizer por que me chamou a atenção. Eu já falei isso nos grupos dos alunos do IALT, não é? Para os quais eu mandei uma mensagem e alertando, não é, os alunos sobre essas questões que hoje aparecem, veja, surgem na mídia e muitas vezes passam. Por quê? Porque nós não temos o devido preparo em lógica e argumentação. E não sabemos contra-argumentar. Veja, nós não sabemos falar. Né? E aí você tem um problema que passa. Veja, tem uma questão falha, tá certo? Uma falha, né? Uma falácia, tá certo? Um pensamento falacioso que passa. E se torna, não é, um pensamento aceito, não é, pelas pessoas, tá certo? Eu vou pedir a Rebeca aqui, por favor, passe, não é, o vídeo, transmita o vídeo para que nós possamos ver, tá certo? Confusão e controvérsias similares cercam os 4 evangelhos do chamado Novo Testamento. Por séculos, teólogos e estudiosos acreditaram que fossem relatos originais da vida de Jesus, escritos pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. É um belo conjunto de livros e é a tradição. O problema é que não refletem a realidade. Não foi o que aconteceu. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, aproximadamente no ano 70. Por isso se considera altamente improvável, se não impossível, que qualquer um deles seja um relato original. Temos 4 evangelhos escritos por 4 escritores, décadas, talvez um século após a morte dele. Então, nenhum deles realmente conheceu Jesus. Realmente não sabíamos quem agrupou ou montou o Novo Testamento. De fato, passaram-se 300 anos de cristianismo antes de aparecer o Novo Testamento. Mas, como acredita a maioria dos estudiosos e teólogos, se os relatos da vida de Jesus não foram escritos por pessoas que realmente o conheceram, quem são os autores? E por que deram crédito a Mateus, Marcos, Lucas e João? Ninguém vai escutar o Evangelho segundo Robert, mas se eu puser eu, Paulo, ou eu, Pedro, ou eu, Moisés, se eu colocar o nome de alguém que tem autoridade, o que eu disser será levado muito mais a sério. Muitos estudiosos relutam em dizer que os livros são falsificações, então os chamam de pseudoepigrafia, porque ninguém sabe o que isso quer dizer. Pseudoepigrafia é uma palavra que quer dizer escrito que nasce mentiroso, porque o autor mente sobre sua identidade. Esses autores tinham um objetivo em mente, tinham uma agenda, e incluíram as histórias que favoreciam essa agenda. No primeiro século, palestinos, judeus e cristãos primitivos viviam sob ocupação romana. E os que seguiam os ensinamentos de Jesus eram frequentemente condenados à morte. Apesar de seus seguidores acharem que ele era o verdadeiro Messias, o Salvador previsto nos testamentos hebreus, os mais antigos relatos da vida de Jesus que se conhece, não foram escritos em aramaico, a língua que ele falava, nem em hebraico, mas em grego. O grego era a língua internacional do Império Romano e certamente era também a língua mais comum dos romanos da elite.
Com certeza obteriam mais dinheiro para os pobres e para atividades missionárias escrevendo em grego e espalhando a palavra em grego. Não estavam interessados em saber quantos judeus havia em suas fileiras. Queriam os romanos endinheirados. No ano 313, o imperador Constantino I aboliu a perseguição aos cristãos no Império Romano e declarou o cristianismo como religião oficial. Constantino levou crédito porque disse: olha, eu não quero saber em quem vocês acreditam, mas me deem uma Bíblia para eu dizer às pessoas em quem nós acreditamos. Então existe toda essa mistura de crença religiosa e controle político. Um imperador autor da Bíblia? Será a Bíblia Sagrada realmente a palavra de um Deus tão poderoso? Ou uma coleção de textos escritos por um grupo de homens anônimos? Para a resposta, será necessário examinar os textos religiosos mais de perto e procurar a verdade que está escondida atrás das palavras sagradas. Ele apresenta os evangelhos e vários pesquisadores, não é? Alguns defensores da teologia liberal, como acontece normalmente com esses programas, com esses tipos de programa, veja, eles afirmam que os evangelhos não são confiáveis. Observe, que não foi o que aconteceu. Então, há um falso respeito pelo texto, tá certo? Ou seja, disse que o texto é importante, né? Que o Bart Ehrman, por exemplo, que aparece no documentário, ele até diz assim, que a Bíblia pode até ser inspirada, mas ela está cheia de erros, está cheia de discrepâncias, está cheia de contradições. E veja, eles começam a falar das contradições da Bíblia neste documentário, não é? Afirmando que os evangelhos, por exemplo, eles não podem ser levados em consideração, eles não podem ser tomados como verídicos e verazes, ou seja, o que ele diz, o que está sendo dito no texto, não pode ser considerado verdadeiro, nem é verdadeira a pessoa que o escreveu. A veracidade tem a ver com quem escreve, tá certo? Então, o texto não é verídico e também não é veraz. Por que não é veraz? Veja. Primeiro ele diz que o texto não é verídico porque aquelas pessoas as pessoas, elas afirmam no vídeo, não é, que os evangelhos foram escritos décadas depois de Jesus, tá certo? Então, eles precisariam, primeiramente, provar esta afirmação. Ou seja, que os evangelhos, eles foram escritos décadas depois de Cristo, tá certo? Então, esse é um problema, veja. Afirma-se algo e não se prova aquilo que se afirma. Esse é um problema inicial. Então, eles simplesmente admitem que os evangelhos foram escritos décadas depois de Jesus. E qual é a justificativa? É o fato de nós não termos os originais, ou seja, como nós não temos os originais, só temos cópias, e a cópia mais antiga que nós temos do Evangelho, tá certo? É um trecho do Evangelho de João, lá do início, mais ou menos, do século II, do século II depois de Cristo. Então, admite-se, tá certo, que o Evangelho, ele não tem veracidade, porque o autor escreveu depois, tá certo, do chamado período do testemunho ocular.
né? O período do testemunho ocular vai até o ano 70 depois de Cristo. Então, você tem o evangelho aí, eles admitindo que os evangelhos foram escritos no ano 80, ano 90, e é depois do período do testemunho ocular, então depois de Jesus, tá certo? Isso é um ponto. Veja, o outro ponto, que é mais problemático do que o primeiro ponto, tá certo? O segundo ponto é o seguinte, veja, eles dizem que os evangelhos são trabalhos, não é, pseudoepígrafos. Ou seja, que os evangelhos, eles não pertencem aos autores que nós atribuímos, ou seja, que nós reconhecemos. Então, porque os evangelhos são pseudoepígrafes, eles não podem ser considerados verdadeiros. Por quê? Porque eles afirmam que Mateus não escreveu o evangelho. Lucas não escreveu o evangelho. Marcos não escreveu o evangelho e João não escreveu o evangelho. E o que eles usam de justificativa, né? Usa-se a justificativa de que, observe, viu? De que quando um livro antigo fala sobre a sua autoria e não há nada que se comprove esta autoria, então esse livro é um trabalho pseudoepígrafo. No caso, eles estão afirmando que a igreja ela foi a responsável autoral por esses livros e que os evangelistas, ou seja, aqueles que viveram no período do testemunho ocular, não escreveram os evangelhos. Qual é o problema desta tese? Veja, é que, inacreditavelmente, esses estudiosos, eles não perceberam, não levaram em consideração que os evangelhos são trabalhos anônimos, ou seja, nenhum evangelho tem explicitamente a sua autoria. Então, veja só, o evangelho de Mateus não é um evangelho em que você encontre Mateus dizendo que o escreveu. Nem Marcos, nem Lucas, nem João. A igreja reconhece a autoria destes homens desde o seu início. Mas afirmar que o evangelho é falso, porque é um trabalho pseudoepígrafo, ou seja, para que eu comprove a falsidade de uma epígrafe, ou seja, de uma autoria, é necessário que haja autoria. Mas se não há autoria, o trabalho não pode ser considerado pseudoepígrafo. Veja, não pode ser considerado falsa a sua autoria, se não consta a autoria. Então, no Evangelho de Mateus não consta a autoria de Mateus, no Evangelho de Marcos não consta a autoria de Marcos, no de Lucas não consta a autoria de Lucas, nem de João consta a autoria de João. Como é que nós sabemos que esses homens escreveram? Pela tradição da igreja. A tradição da igreja é que atribui, tá certo, a autoria desses evangelhos a essas pessoas. Mas o problema aqui não é comprovar a autoria dos evangelhos. O problema aqui é a argumentação de estudiosos da Bíblia, renomados, alguns dos estudiosos mais renomados do mundo, viu, em suas áreas, que não perceberam que estavam, né, no momento em que estavam dando a entrevista, não perceberam que estavam fornecendo, veja, uma argumentação, estavam se baseando em uma argumentação ruim, ou seja, em uma argumentação pífia, em uma argumentação errada, em uma argumentação que não é digna de crédito. Por quê? Porque eles erraram no fundamento. Ou seja, não é possível, né, falar em pseudoepígrafo em um trabalho, em um livro onde não há a epígrafe. Veja, não é possível. Então, isso me chamou a atenção, não é? E eu vi outros materiais recentes que, curiosamente, estavam incorrendo no mesmo erro. Ou seja, trabalhos na área de arqueologia, na área de lógica, de hermenêutica,
na área de ciência da religião, em que os estudiosos não estavam argumentando bem. A argumentação era uma argumentação fraca, não é? Daí a importância desse momento aqui, agora. Veja, qual é a importância desse momento? É trazer para o grande público alguns pontos que são fundamentais para uma boa argumentação. Inclusive, né, voltando-nos a, como eu disse no início, a apologética, tá certo? Então, me permita compartilhar um material com vocês. Já está sendo compartilhado agora. E com esse material, né, eu gostaria de conduzir, né, você que está assistindo esse vídeo, a compreender, primeiro, não é, qual é a abrangência do discurso argumentativo, qual é a abrangência da argumentação. Segundo, não é, quais são os pontos que são imprescindíveis para aquele que argumenta. E terceiro, exemplos de má argumentação, tá certo? Então, eu tentarei fazer isso em um tempo relâmpago, não é? Isso é material para um curso inteiro, mas, não é, eu, com esse vídeo aqui, eu pretendo dar um pontapé inicial para que você observe, né, com o que nós estamos lidando hoje e como nós devemos nos munir, tá certo, do ferramental necessário para termos uma boa argumentação. Então, veja só, esses daí são exemplos de onde a argumentação, ela aparece, ela surge, veja, na advocacia, obviamente, no pleito advocatício, nos sermões, né, cada sermão é um discurso argumentativo, todo ele. Veja, a publicidade e a propaganda são lugares onde, obviamente, há argumentação. É claro, argumenta-se no intuito de convencer. Toda argumentação é baseada no seu objetivo, na sua causa final, que é a persuasão, não é? A mudança de atitude através do convencimento. Então, na política, na publicidade, na religião, no direito, em todas essas áreas nós temos a argumentação, tá certo? E aqui eu coloquei algo, né, que eu chamei de racionalidade retórica. Né? O que é retórica? A retórica é a técnica grega da argumentação, a forma estrutural a partir da qual, né, os gregos, primeiramente, e depois muitas pessoas no mundo romano e latino, posteriormente, construíram discursos e fizeram carreira, né? E esse legado, ele perdura até hoje, porque o que eles descobriram, que foi se falado naquela época, há mais de 2000 anos, perdura. Vale até o dia de hoje, tá certo? Por quê? Porque eles descobriram parâmetros que são inerentes à nossa linguagem, ou seja, àquilo que nós fazemos como pessoas que somos, ou seja, como alguém que se utiliza, que se vale da linguagem racional, da linguagem simbólica, né? Da linguagem que trabalha com símbolos, que é a linguagem humana. Então, antes de falarmos objetivamente sobre estas questões da argumentação, é importante que se entenda o seguinte. Veja, a verdade não deveria ser apenas algo relacionado aos estados de coisas do mundo, independentemente dos nossos quereres, como pretendem certas versões do realismo metafísico, ou seja, a verdade, ela é algo estagnado, pronto, puramente objetivo, ou há algo mais amplo, né, que abrange tanto o mundo objetivo quanto o mundo dito subjetivo, ou seja, o mundo do sujeito, né? É possível falarmos
sobre a verdade num sentido mais amplo do que o objetivo. Desse modo, veja, a ideia de verdade teria relação tão somente com uma imagem linguística dos fatos e a intencionalidade, o interesse, as motivações psicológicas e sociais daquele que a enuncia não possuiriam quaisquer relevâncias, né, para fornecer garantias de certeza. Alguns filósofos mais próximos da lógica clássica creem que as proposições seriam sempre bipolares, devem poder ser verdadeiras e também devem poder ser falsas, que é diferente de afirmar que toda proposição é verdadeira ou falsa, tá certo? Por que essa flexibilidade em uma proposição dela poder ser verdadeira ou poder ser falsa? Abrir-se a possibilidade para algo que, por exemplo, nós não temos o domínio objetivo, não é? Se uma pessoa diz que mata em nome do amor, você pode condená-la para a prisão perpétua ou até a pena de morte, né, em países onde haja. Mas você não pode dizer com toda a certeza do seu ser, que o indivíduo que matou por causa de amor não acredita que, de fato, amava tanto que matou. Veja, quando ele diz isto, que matou por amor, e nós o julgamos culpado pelo crime, e ele será condenado, as pessoas confundem, não é, o fato dele ter matado e dele acreditar que matou por amor. São coisas diferentes. Veja, o fato dele ter matado alguém, não é motivo para que ele vá preso, entendeu? E pague o seu crime. Agora, quando ele diz que crê piamente, que matou porque ama, isso pode ser verdadeiro ou não. Admitir de imediato, a priori, que isto é falso, veja, é fechar os olhos para a realidade. Ou é minimizar as ações humanas a um campo muito bipolar, ou seja, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. É por isso que a argumentação, meu querido, minha querida, é uma área fascinante. Veja, porque a argumentação, ela lida com estas nuances. Precisamente estas nuances que não são tão fáceis de você ou de quem quer que seja, né, observar a certeza das coisas. Uma coisa é o mundo físico objetivo, outra coisa é o mundo subjetivo, tá certo? Que é onde estão os valores, a intenção, as emoções, etc, etc. Continuando, observe. Não é fácil admitir que a questão de saber se o mundo é como acreditamos que ele seja, né? Não é fácil admitir que a questão de saber se o mundo é como acreditamos que ele seja, muitas vezes pela questão de saber se ele é como queremos que ele seja. E de como nos esforçamos para convencer a outrem ou outros, ou a nós mesmos, de que ele é como escolhemos que seja. A relação entre a argumentação e a verdade poderia ser, numa perspectiva mais próxima do realismo, uma questão irrelevante. Isso se não atentássemos para o fato de que a maioria das crenças que temos como verdadeiras e justificáveis, mesmo aquelas que possuem uma origem científica, são para nós verdadeiras e justificáveis em sentido retórico. Veja, até aquilo que alguns têm por certo no sentido objetivo, ela tem uma nuance objetiva ou subjetiva. Por quê? Porque passa pelo sujeito, passa por aquele que analisa as coisas. Então, é indissociável, né, a questão subjetiva de tudo que fazemos, inclusive a ciência. A ciência que hoje ela se vangloria da objetividade, né, ela própria nasce em seres, que somos nós, subjetivos. Então, alguns parâmetros que nós temos a partir
de nós mesmos, que são fundamentais para que nós possamos desenvolver o que chamamos de ciência, tá certo? São parâmetros subjetivos. Então, não há como dissociar completamente a objetividade da subjetividade que nós temos como seres humanos. E aí, a coisa, então, ela se especifica mais ainda. Veja, a relação entre verossimilhança e racionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a palavra racional virou sinônimo de objetivo. Ok? Então, quando se fala de racional, é aquilo que pode ser mensurado, é aquilo que pode ser medido, é aquilo que pode ser visto. Né? Se esqueceu que racionalidade abrange algo muito maior, tem um leque muito maior sobre aquilo que é racional, como eu vou mostrar para vocês, tá certo? Lógicos e filósofos teriam negado, ao longo da tradição ocidental, validade ao razoável. Veja, o campo do razoável é o campo do verossímil, não é? O campo do que se assemelha à verdade. Verossímil vem de expressões em latim que tem a ver com a semelhança da verdade. Veja, o que se assemelha à verdade, neste caso, é o que nós chamamos de verossímil e é aquilo que nós entendemos ser do campo do razoável. Veja, o que é o razoável? Razoável é algo que uma pessoa diz que não é ciência exata, mas faz sentido. Há algo naquilo que está sendo dito que convence. Há algo naquilo que está sendo proposto, que está sendo apresentado, que convence e até persuade as pessoas. Então, há inúmeras explicações para a questão da argumentação que está no campo do razoável, portanto, do verossímil. Então, toda argumentação trabalha com o verossímil. Por quê? Justamente porque não lida com elementos que são objetivos. Ora, aquilo que é objetivo não precisa ser argumentado, precisa ser demonstrado. Então, nós temos aí uma diferença entre argumentação e demonstração. Então, continuando, valendo-se da própria noção de razoabilidade para mostrar que a dúvida universal não é razoável, né? Perelman, que foi um estudioso do direito, da lógica jurídica, cita Wittgenstein e critica a busca exclusiva do racional stricto sensu, ou seja, do racional como sendo sinônimo daquilo que é objetivo. Então, ele diz, aí citando esse filósofo analítico chamado Wittgenstein. Veja, se Wittgenstein está certo ao afirmar que há coisas que o homem razoável não pode duvidar, por exemplo, que a Terra existe há algum tempo, que a dúvida razoável não pode ser arbitrária, pois ela precisa ter um fundamento, então a dúvida metódica e, sobretudo, hiperbólica de Descartes, que achou a certeza através da dúvida, né, dada como racional, seria certamente desarrazoada, pois ela demandaria uma abstenção, uma recusa em dar seu assentimento, sempre que não fôssemos compelidos pela autoevidência de uma proposição. Ou seja, sempre que nós lidássemos, sempre que nós estivéssemos diante de uma questão que não fosse autoevidente, não poderíamos falar nada dessa questão, dessa situação. Por quê? Porque não é autoevidente. Então, se a verdade está apenas naquilo que é evidente, então não poderíamos falar nada de sentimentos. Não poderíamos julgar ninguém por sentimento, por ação ou intenção alguma. Não teríamos como falar sobre absolutamente nada que não fosse objetivo. Isso simplesmente destruiria toda a civilização, porque nós não teríamos como nos relacionarmos mais uns com os outros. Por quê? Porque nas relações, nas predileções,
nos gostos, na vontade, nos sonhos, nas aspirações, nos desejos, em tudo aquilo que nós não temos como uma regra, um norte, né? O objetivo, mas o subjetivo, tudo isso ruiria. Ou seja, nós não poderíamos fazer absolutamente nada a não ser aquilo que fosse objetivo. Mas o que é objetivo, em termos de conhecimento, é algo muito restrito do nosso conhecimento. É muito restrito da nossa experiência de existência. Daí a importância de nós compreendermos. Veja, quando alguém está, por exemplo, consertando uma máquina ou um carro, ele segue parâmetros, ele segue um escopo prévio, né? Algo que é racionalmente estipulado. Ele segue uma cartilha, vamos dizer assim, que tem uma lógica para ser seguida. Mas observe que, diante de um imprevisto, aquele que segue a cartilha para o conserto de determinada máquina tem de ter consigo elementos que são impossíveis de se colocar objetivamente. Por exemplo, intuição. Não estou falando de nada místico aqui. Eu estou falando de algo que é oriundo, e só pode ser oriundo, de uma mente que trabalhe também não objetivamente. Ou seja, que trabalhe subjetivamente. Né? Que possa sentir, né? Que caminho tomar, a partir de uma sensibilidade, veja, que é muito maior, tá certo, do que qualquer tipo de análise objetiva. É por isso que uma máquina jamais poderá ser um ser humano, porque não tem alma. Ela pode emular um ser humano com perfeição, inclusive enganando outros seres humanos. Mas isto é uma coisa. Outra coisa é ser humano. Veja, ela não poderá jamais ser humano. Porque o ser humano não é somente inteligência. O ser humano não é exclusivamente inteligência, ou seja, é inteligência e muito menos inteligência objetiva, inteligência de matérias exatas. Veja, o ser humano é uma série de coisas, né, que incluem, né, essas coisas incluem as afeições do ser humano, algo que está presente na argumentação. Tá certo? Tá certo? Ou seja, há coisas que estão naquele vídeo, e eu passei no início, do que os que organizaram aquele vídeo se valem, né? Coisas das quais os organizadores se valem, para imprimir na mente do telespectador, né, a ideia de que aquilo que ele está falando é verdade. Tá certo? E eu vou falar sobre isso. Ou seja, há falácias presentes ali, que passam justamente porque hoje nós temos mentes cada vez menos criteriosas. As nossas mentes são menos criteriosas. Então, não há critério para aceitarmos muito do que nós estamos ouvindo. Tá bom? Gente, eu vou deixar as perguntas para o momento final, tá certo? Então, você que tiver pergunta, pode escrever aí, e depois eu passo para você, inclusive, falar, se quiser. Né? Nós vamos abrir para algumas perguntas no momento final, tá certo? Eu espero que dê tempo tranquilo aqui de nós trabalharmos o que queremos, tá certo? Mas veja, esses aí são, é um gráfico, na verdade, que mostra a diferença do que é hoje considerado racional, não é? Que tem a ver com o empírico e o formal, claro, não é? As matérias formais são aquelas exatas. Então, por exemplo, a matemática é algo formal. Por quê? Porque a matemática lida com equações e números que podem produzir fórmulas, ou seja, maneiras de operações, não é? Em que você não precisa do conteúdo, ou seja, você só precisa da forma, não é? Então, quando se diz que x vezes y é igual a y vezes x,
Não importa quem é X e quem é Y. Né? Isso é o aspecto formal. Pode ser 2 e 3, 1 e 1, 10 e 8, 1.700, qualquer número, qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, se eu sei que na multiplicação não importa a ordem dos fatores, pode ser qualquer fator, ou seja, qualquer coisa que eu lance ali vai dar o mesmo resultado formal. Então, o domínio formal é o domínio, né, das ciências exatas, tá certo? Enquanto que o razoável está no campo do verossímil. Mas observe que a razão, ela abrange tanto aquilo que é formal, quanto aquilo que é verossímil ou informal. Ou seja, a informalidade, veja, a informalidade, ela aí nada tem a ver com descanso, descaso, negligência. A informalidade não tem nada a ver com isso. A informalidade aí não é algo cultural. A informalidade é o contrário da formalidade, ou seja, da forma. Então, o conteúdo importa. Num sermão, importa o conteúdo, tá certo? Não importa tanto a forma, mas o conteúdo importa. Importa mais do que a forma, tá certo? Então, não importa se, por exemplo, alguém pregue ou ministre durante 20 ou 30 minutos. Se faça uma pausa com música no sermão ou não se faça uma pausa com música no sermão. Por exemplo, aqueles sermões segmentados, né? Uma palavra, uma música, uma palavra, uma música. Então, não importa. Veja, o que importa é o conteúdo. Então, o campo do informal, né, é o campo daquilo que nós vimos no início da argumentação. É o campo da política, é o campo do direito, é o campo da religião. Né? Tudo isso está atrelado à argumentação. Ou seja, que diz respeito à lógica informal e não formal. Formal é das ciências exatas, certo? Então, observe aí, o razoável como verdade entre o evidente e o irracional. Cain Perelman observou que tanto o racional quanto o razoável derivam da razão. E que a busca de algo absolutamente evidente, como se fosse uma exigência da razão, acarretou a inclusão do razoável no campo do irracional. Isso foi uma lástima, viu? E é um fenômeno da modernidade, ou seja, atrelar aquilo que não é evidente ao irracional. É por isso que, na modernidade, a fé tornou-se uma coisa, um objeto do campo da irracionalidade. As pessoas acham que ter fé é o contrário de ser racional. Então, quem é racional, normalmente não tem fé. E quem é irracional, tem fé. Se apega à fé, porque a fé é algo irracional. Ok? Mas essa monstruosidade é típica da modernidade. Inicia-se na modernidade. Então, a proposta, né, da nova retórica de Perelman, desse filósofo e jurista, né, as datas dele estão aí, é justamente reabilitar esse meio termo entre o racional e o irracional, chamado de razoável. E ele diz o seguinte, olha, ao limitar o uso da razão às intuições evidentes e às técnicas de cálculo, baseadas nessas intuições, abandonou-se ao irracional, ou seja, às paixões, aos interesses e à violência, todo o campo de nossa ação que escapa aos meios de prova incontestáveis. Mas são importantes, tá certo? Como as coisas relativas à afeição, às predileções, às inclinações, tudo isso, porque não é evidente, caiu no campo do irracional. Apenas uma teoria da argumentação filosoficamente elaborada nos permitirá, eu espero, reconhecer entre o evidente e o irracional a existência de uma via intermediária
que é o caminho difícil e mal traçado do razoável. Ou seja, o que é inquestionavelmente verdade. Observe, uma verdade matemática, 2 mais 2 são 4, tá certo? O que é algo que deve ser colocado de lado? As pessoas sentem isso. As formas de violência que o ser humano pode produzir. Agora, no caminho do meio, há esta ideia da razoabilidade, daquilo que é razoável. Então, por exemplo, observe, eu falei de violência. A violência é algo que ninguém quer. Mas, dado o conflito recente entre Rússia e Ucrânia, você observa que há pessoas que defendem a guerra, enquanto há outras que a repudiam. Ou seja, que acusam, não é, o presidente russo, que é o invasor, não é, de ser também genocida. Então, observe que o debate tem crescido. Há aqueles que dizem que a Rússia está defendendo seus interesses de modo legítimo, veja, há quem diga isto, e há aqueles que dizem que não, que a Rússia, ela está, sim, com anseios imperialistas e quer anexar as terras que perdeu na fragmentação da União Soviética, né? Que existiu aí de 1914 até 1991. Então, veja que essa disputa, ela só pode existir porque a coisa debatida não é clara. Para uns é clara, para outros não é clara. Então, ela não é uma verdade matemática. Tá certo? Isso que diz respeito a, hoje, essencialmente, a política, observe, as relações diplomáticas que existem justamente para que se evite a guerra, veja, isto que está acontecendo hoje é fruto de que essas relações, essas conversações, o que quer que tenha havido, falhou, né? E aí tomou-se a medida drástica da guerra. Mas, ainda que com a guerra, veja que há inúmeras tentativas de fazer com que essa guerra cesse, tá certo? Tenta-se promover o diálogo, tenta-se promover algum tipo de consenso para que a guerra cesse, tá certo? Então, veja que isto que eu acabei de falar não está no campo do irracional, tá certo? Não é algo a esmo, ou seja, a Rússia sabe muito bem o que quer e o que está fazendo, né, com a invasão, mas observe que também não é do campo racional, né, ou do campo objetivo. Né? Por quê? Porque a guerra, ela não faz sentido, né? Nunca fez. Mas nós continuamos teimando em fazer guerra, e matar-nos uns aos outros, tá certo? E isso mostra que a razoabilidade deve ser levada em consideração. E como é que ela existe? Através da argumentação. Então, Herman reconhece, não sem certa dose de ironia, que existem crenças às quais não cabe a menor possibilidade de dúvida. Ou melhor, duvidar delas. Ou melhor, duvidar delas não faria o menor sentido para o indivíduo. Por exemplo, o camarada duvidar de que ele existe, não é? Quem duvida da sua própria existência, tá certo? Está admitindo que o pensamento que tem dentro da sua mente não é seu, porque se ele não existe, alguém está pensando por ele. Então é como se eu imaginasse, observe, uma pessoa, né? Um personagem. Eu imaginasse um personagem que realmente pensasse que foi ele quem me criou, ou seja, que ele existe mesmo, efetivamente, que eu que o criei não existo. Não é? É algo assim. Não é? Então, alguns tipos de dúvidas, eles não são algo sadio. Esses tipos não são sadios. Mostram que há elevada confusão
psíquica do indivíduo. Então, esse conjunto de crenças faz parte daquilo que Perelman considera como evidências, que, por definição, são absolutas e, por isso mesmo, inquestionáveis. Mas quais espécies de crenças fazem parte desse restrito universo de certezas irremovíveis, né? Como já vimos, o universo das certezas irremovíveis é formado pelas evidências oriundas da lógica e da matemática. E por algumas evidências empíricas, especialmente algumas daquelas que são ostensivamente acolhidas por nossa percepção direta e atualmente presente. Mas as evidências lógicas só se aplicam aos objetos formais. E as evidências empíricas limitam-se quase sempre à observação direta e atual. Logo, restaria ainda um grande número de crenças relativas ao presente e ao passado, das quais somos sempre dependentes de uma decisão inteiramente responsável que tomamos, como pessoas que convivem entre outras e que se sentem naturalmente influenciadas por umas e capazes de influenciar outras. Veja, por que nós argumentamos constantemente? Justamente porque não temos todas as variáveis. Não somos Deus, veja. E por que não somos Deus? Ou seja, porque nós não temos a capacidade da onisciência, nós não somos oniscientes, então nós precisamos especular. Veja, até quando eu especulo, ou seja, quando eu penso comigo, eu estou dialogando comigo mesmo, veja. Eu quero buscar na memória e dentro da minha mente algo que justifique, né, uma ação que eu estou inclinado a fazer ou que não estou inclinado a fazer. Esse tipo de autodeliberação é como se fosse um diálogo interno. Então, nós queremos convencer até a nós mesmos. Veja como a argumentação está presente na nossa vida, no dia a dia. Então, quanto mais souber argumentar, melhor eu serei em influenciar. Ou seja, e ter uma influência que seja, obviamente, benéfica. Veja, se não houver esse balizamento, né, epistemológico, de conhecimento, mediante aquilo que eu estou ouvindo, que claramente sei que é errado, é muito possível e provável que, através do meu silêncio, o errado passe, se instaure e haja e viva como certo. Veja, é exatamente o que tem acontecido hoje, nesses debates, nessas discussões. Por quê? Porque, muitas vezes, de modo preconceituoso, se afirma que, são questões relativas à fé? Sim. Então, isso está no campo da irracionalidade. Né? Como se a fé fosse algo relativo às criaturas mais inferiores, veja, do nosso planeta. Né? Aquelas que não, em hipótese alguma, elas teriam inteligência para imaginar nada que não fosse o aqui e o agora. Mas é precisamente o oposto, veja. Somente o ser humano desenvolve a espiritualidade. Por quê? Justamente porque não é algo que ele compartilhe com os demais animais. Não é? Então deve ser algo muito mais elevado, restrito ao homem, né? Que é, sem dúvida nenhuma, o ser mais avançado, né, em termos intelectivos, e uma série de questões, é a criatura mais avançada, mais sofisticada em todo esse planeta. Veja, de acordo com Olivier Reboul, né, um estudioso francês já falecido, né, sobre a retórica, ele diz o seguinte: retórica é a arte de persuadir pelo discurso, enquanto o discurso é toda a produção verbal, escrita ou oral, constituído de uma frase ou uma sequência de frases que tenha começo, meio e fim e apresente certa unidade de sentido. Então, retórica é a arte de persuasão. Ou seja, persuadir tem como
definição mais exata, a ideia de fazer com que o outro mude de atitude, ou seja, mude de postura. Então, nesse aspecto, é mais profundo do que simplesmente convencer. Né? Convencer, você tem uma mudança de disposição mental, apenas. A persuasão, você tem uma mudança com disposição física, ou seja, com uma ação, né, física, que se vê, que se percebe, tá certo? Então, o objetivo da retórica é o de que haja persuasão. E, segundo Aristóteles, no seu livro Arte e Retórica, a persuasão depende de 3 fatores. O caráter moral do orador, né, que nós chamamos de ethos, as emoções que o discurso desperta nos ouvintes, que nós chamamos de patos, e os argumentos do discurso, que é o que nós chamamos de logos, tá certo? Veja, aí está a divisão dos tipos de argumento na retórica, né? Há 2 tipos. O argumento, a parte do discurso racional e a parte afetiva, mas não menos importante do que o discurso. O discurso, para que convença, está lidando não com o exato, mas com o verossímil, com aquilo que se assemelha à verdade. Ele precisa, obviamente, ser bem embasado, bem construído, mas, ao mesmo tempo em que você tem uma argumentação bem construída, tá certo? Você também deve ter esses elementos aí, olha, que tem a ver com quem fala, que é o ethos, né? Ou seja, o caráter do orador, do falante, e o pathos, que é o sentimento de quem ouve. Então, quando há uma correta conciliação entre quem fala, quem ouve e o que se fala, você tem o ambiente propício, perfeito, tá certo, para que haja convencimento e persuasão. Ok? Então, aí estão, não é, as características desses elementos do discurso. Todo discurso argumentativo, seja em direito, seja em política, seja em religião, onde quer que seja, você tem os 3 elementos de prova do discurso, que são o ethos, o pathos e o logos. Cada um é centrado em uma coisa diferente da outra. Então, nós temos no ethos tudo aquilo do discurso que está centrado na figura do orador. Discurso e daquilo que antecede o discurso e sucede o discurso também. Então, por exemplo, estar trajado adequadamente para cada ambiente. Veja, isso é uma questão do ethos. Não é? Se houver uma inadequação entre aquele que fala por causa de suas vestimentas e aqueles que ouvem ou aquele que ouve, você está, se houver isso, a pessoa que está de frente, a pessoa que está agindo deste modo, desconectada, tá certo, daquilo que poderia ser um trunfo para causar ainda mais persuasão, ainda mais convencimento, veja, essa pessoa, ela está criando uma barreira para si própria. E isso que eu estou falando para vocês é o que se encontra há muitos e muitos anos, né? Séculos, no campo missionário. Veja, no campo missionário você tem, né, pessoas que são responsáveis, tá certo, para evangelizar, falando a outras que têm culturas, cosmovisões, predileções, sonhos totalmente distintos. Então, o que fazer para que haja uma conexão? Um bom começo é trabalhar, né, justamente esses elementos, olha, que vão fazer com que o orador adquira confiança, consiga confiança do auditório ou da audiência. O pathos, tá certo? É aquele elemento do discurso que tem por objetivo realmente impressionar, não é?
de tal modo que a pessoa que está ouvindo, as pessoas que estão ouvindo um discurso, elas, mesmo sem ter, não é, total conhecimento daquilo que é posto, ou seja, mesmo não sabendo, não é, se aquilo que lhes é apresentado é verdade ou é falsidade, como nós sabemos na matemática, ainda assim se convence e acredita piamente naquilo que ouve. Quando aquilo está ligado à verdade, ótimo. Mas quando não está ligado à verdade, nós temos um problema grave aí. Tá certo? Que é o convencimento das pessoas para coisas que são falsas. Tá certo? Então, o ethos, o pathos, são os elementos afetivos do diálogo, do discurso, melhor dizendo. São elementos afetivos do discurso argumentativo, que nós chamamos de retórica. Por fim, você tem o logos. O logos é algo que deve obedecer, olha, sob o ponto de vista lógico-argumentativo. Então, deve seguir o que aprendeu, né, para que seja bem compreendido. Ou seja, a compreensão, gente, hoje, a cada dia que passa, torna-se um desafio. As pessoas não compreendem o que estão lendo, nem o que estão vendo. Veja, essa questão do documentário do History, né, eu fiquei surpreso porque você vai atrás dos comentários, você até republica para ver a repercussão disso, mas as pessoas não atentam para aquilo que há de mais importante, elas teimam em ficar na superfície da argumentação, não é? Elas não constroem um bom discurso ali. Por quê? Porque não tem tese, por exemplo. Veja, o Logos diz que o discurso argumentativo é centrado na tese, é verdade. Não é? O aluno, ele vive, tá certo? Um aluno, por exemplo, de teologia, alguém que está estudando teologia, ele vive, não é, para argumentar. E essa argumentação, ela tem que ser sempre fundamentada em teses, porque senão ele não tem do que falar. Isso se vê também na política. Veja, o que é que um político faz? Defender teses. Acusar teses. Né? Se vê que quando eu acuso, eu defendo o contrário. Então, é de defender teses, ou acusar teses. Tá certo? Ele vive para isto. E aqueles que têm mais articulação e mais poder de convencimento e persuasão são os que ganham. Claro que isso no mundo não ideal como o nosso, né, nós sabemos nem como a coisa se processa, mas temos uma ideia. Né? E as pessoas não têm dado atenção àquilo que é verdade. Né? E é por isso, gente, que nós vivemos hoje no mundo império das narrativas. Veja, as pessoas vivem falando de narrativa. Por quê? Porque, de fato, a narrativa está construindo na mente das pessoas uma realidade. Veja. A realidade é construída mediante a narrativa. Quando a mente, mal treinada, veja, passa, né, a aceitar a realidade, veja, que é fruto de narrativa, e não o contrário, ou seja, a realidade deve produzir uma narrativa. Não é? Mesmo que não seja exata, e nunca será, como a realidade em si, mas eu não posso tomar o caminho oposto, ou seja, eu não posso fazer da narrativa, que deve necessariamente espelhar a realidade, fazer da narrativa criadora da realidade. Veja. É o que nós temos visto hoje. Agora, veja, dando continuidade, observe essa pergunta que eu faço. Em que medida nossas crenças são ou dependem de escolhas e decisões justificáveis e, portanto, de que modo nossas crenças são forjadas e consolidadas a partir de provas, presunções e valores que se estruturam retoricamente no discurso? Aquele documentário que eu coloquei no início mostra que os caras estavam defendendo uma tese que eles já criam, ou seja, que eles já acreditavam. Então, eles usam algo, não é, que eles já acreditam para provar esse algo. É o que nós chamamos de petição de princípio. Eles usam esse vale de uma petição de princípio, que é ainda mais perigoso, no caso daqueles estudiosos lá,
do início desse vídeo, porque é baseada em absolutamente nada. Ou seja, eles partem de uma premissa falsa, que eles já acreditam, né, para provar esta premissa. Ou seja, a premissa falsa é que o relato bíblico, ele é falho, ele é errado, tá certo? Por que ele é falho? Veja, porque os evangelhos, por exemplo, são livros pseudepígrafos. Só que eu lhes falei, né, que para ser pseudepígrafo é preciso ter uma epígrafe, ou seja, é preciso ter a autoria destacada. Nenhum dos evangelhos tem. Então, eles não podem acusar os evangelhos de serem trabalhos pseudepígrafos, de entrarem no cano porque vangloriam-se de uma autoria falsa, quando, na verdade, não há autoria. E eles usam, então, esta tese, não é, para defender aquilo que eles já acreditam. Ou seja, como o livro foi escrito de maneira fraudulenta, não é, pessoas que não viram o Senhor Jesus e escreve como se tivessem visto ou conversado com pessoas que viram, então conclui-se que a Bíblia está cheia de erros, está cheia de imprecisões, etc. Que é o que eles creem. Veja, eles partem desta premissa, que é a conclusão, tá certo? Passando por algo que eles criam do nada, ou seja, que não condiz com a realidade. Por quê? Porque isso eles já acreditam. Então, quando eles criam a ideia louca de que os evangelhos são trabalhos pseudepígrafos, tá certo? Eles estão fazendo isto porque eles têm um compromisso com o que eles já acreditam. E eles já acreditam previamente que a Bíblia é um livro cheio de erros, cheio de falhas, etc. Ou seja, eles não percebem que a sua crença está influenciando na maneira como argumentam. Não tem consciência disso, porque uma coisa é você saber que você argumenta, baseando-se em algo, que corrobore sua crença, mas você tem consciência disso. Você está querendo convencer o outro de algo que você já crê, mas você está argumentando consciente de que muito daquilo que você argumenta baseia-se ou se relaciona, é amalgamado na crença que você já tem. Tá certo? Então, isso é algo inacreditável, porque nós estamos falando de pessoas das mais proficiências, do mundo, ou seja, das pessoas das mais proficientes do mundo, na área de ciência da religião, de filosofia da religião, de manuscritologia bíblica, como aquelas que aparecem no documentário do History. E aí, quando isso não é percebido nem pelo que fala, nem pelo que ouve, ou não é percebido principalmente pelo que ouve, tá certo? Aquele que é ouvinte, então, essas regrinhas aí, esses alertas, tá certo? Eles vêm muito a calhar. Primeiro, a persuasão deve ter uma componente ética, devido ao respeito pela outra pessoa. Uma componente ética, tá certo? Devido ao respeito que se deve ter pelo próximo. Quando isso não acontece, transforma-se em manipulação. A manipulação ignora os legítimos interesses do auditório, da audiência. Manipular equivale a manejar, a tratar as pessoas como se fossem objetos. Vem de mão. Ou seja, a manipulação é como se fosse um manuseamento, do indivíduo, da alma dele, tá certo? Para que se faça exatamente aquilo que ele está sendo programado para fazer e sem perceber. E aqui nós temos, então, alguns argumentos informais. O que são argumentos informais? São argumentos válidos, argumentos informais válidos, desculpe, são argumentos em que a verdade das premissas é razão suficientemente forte para acreditarmos na verdade da conclusão. Mas não é algo exato, é forte ou fraco, não verdadeiro ou falso. Ou seja, as premissas elas são fortes ou fracas, e não verdadeiras ou falsas, como é o caso das ciências exatas, certo? Ao contrário da lógica formal, a lógica informal tem necessariamente de atender ao conteúdo das premissas.
Concluímos que um argumento é forte quando pensamos que muito provavelmente a realidade não negará a conclusão. Então, assim se estabelece um argumento forte. Ou seja, quando a realidade não nega aquilo que está sendo defendido numa premissa, então aquele tipo de premissa pode ser considerado forte. Tá certo? Veja aí um exemplo nas generalizações. Observe, né? Algo que pode ser positivo, pode ser negativo. Depende de como é feito, de como é aplicado, tá certo? Mas observe, nunca nevou em Sevilha, premissa. Aí a conclusão. Logo, quando este inverno for a Sevilha, não verei neve. Analisemos a premissa. Esta diz-nos que até a data não caiu neve em Sevilha nem uma única vez. A conclusão diz-nos que, num futuro próximo, irei a Sevilha e que não verei neve nesta cidade. Como é muito provável que a conclusão seja verdadeira, o argumento é indutivamente válido. Ou seja, é um argumento forte. Tá certo? Com premissas fortes. Generalizações e previsões são tipos de argumentos indutivos. Ou seja, a partir da minha experiência, eu posso tirar um retrato da realidade. Agora, eu tenho que ter muita consciência do tamanho desse retrato. Por quê? Porque é baseado na minha experiência. É baseado na experiência do indivíduo. É por isso que é do particular para o geral. Há quem conteste esse tipo de classificação do argumento indutivo ou dedutivo, mas é sempre do particular para o geral, enquanto que o dedutivo é do geral para o particular. Tá certo? Então, generalizações e previsões são típicas das argumentações indutivas. Olha só o exemplo das generalizações. As generalizações, por exemplo, são argumentos de conclusão acerca de um grupo de objetos estabelecido observando uma amostra desse grupo de objetos. A generalização consiste em atribuir a todos os casos possíveis de certo tipo aquilo que se verificou em alguns casos desse tipo. Então, por exemplo, premissa, cada um dos cães que eu observei até hoje latiam. Logo, todos os cães latem. Veja que, se você estiver prestando atenção, você vai compreender que não necessariamente, não é? Por exemplo, há cães que nasceram com defeitos congênitos e não possuem cordas vocais. Esses cães não latem, tá certo? Eles estão impedidos de latir. Veja, neste caso, se formos ao rigor da letra, eu, então, invalidei a conclusão, porque ele não especificou o que é que ele quis dizer com todos os cães latem. Neste caso, de um cachorro com problema nas cordas vocais dele, veja, esse cachorro, ele continua cachorro, né? Ele continua um cão, mas ele não late. Então, se nós seguirmos o rigor daquilo que nós expomos, daquilo que nós construímos, veja que é muito difícil a coisa ela poder se sustentar. Nós criaremos absurdos que são autorrefutáveis e seria impossível a convivência. Se eu digo que todo cachorro late, e isso deve ser tomado como verdade irrestrita e sem nenhum tipo de condição, de exceção, então eu automaticamente digo que aquilo que faz, veja, de um cachorro, ser cachorro, é ele latir. Então, já que ele não late, ele não é mais cachorro. Tá certo? E é, obviamente, um pensamento falacioso, um pensamento enganoso. É por isso que nós devemos ter cuidado com o pensamento indutivo, viu? Que domina a maioria das nossas ações. A maioria das nossas ações, ela é tomada, né? A maioria delas é feita, é realizada por causa da nossa experiência. Né? Por causa daquilo como nós vemos o mundo, daquilo que me faz enxergar o mundo. Tá certo? E aqui, continuando. A generalização não garante que a sua conclusão é verdadeira. Tá certo? Se for num argumento indutivo forte, é provável que seja. Se não, é provável que não seja. Como a conclusão é mais geral do que a premissa,
a generalização não pode garantir que um dos casos por observar não venha a refutar a conclusão. Tá certo? Então, se houver essa refutação, o pensamento está errado, não é? Está construído de modo errado, deve ser abandonado ou refeito. Não é? O máximo que conseguimos com esse tipo de argumento é a legitimidade para tratar a conclusão como sendo muito provável. E as pessoas seguem. Não é? Tem gente que não entendeu aquela argumentação do History, e quando as pessoas falaram, afirmando, né, que todos os apóstolos morreram, né, e que a época dos evangelhos, né, era a igreja que existia e fez aquele relato, construiu aqueles relatos, e depois atribuiu o nome, a autoria daqueles relatos para outras pessoas. Veja, é uma coisa assim... não tem como descrever isso, porque, primeiro, a pessoa que escreve e quer ter, né, algum tipo de legitimidade, autoridade, de fama, né, ela vai se colocar, né, no lugar de alguém famoso, tá certo, como um autor, mas ele vai observar a repercussão. Se houve uma repercussão grande para aquele tipo de coisa a ser imitada, né, então, veja que há uma legitimidade, tá certo? Naquilo que se observa, que se imita. Mas se não, então não há. Então, é preciso que nós entendamos, não é? Que o máximo que nós conseguimos com exemplos de premissas fortes é uma legitimidade para que a pessoa ela se convença de algo que está ouvindo, ela se convença, e ela talvez mude de atitude através da persuasão. Tá certo? Então, nesse aspecto, não é, a argumentação nunca lida com questões exatas, mas sempre com aquilo que está próximo. Então, nunca lida com, entenda o que eu vou dizer, com a verdade absoluta, ou seja, aquilo que não se pode negar, mas trabalha com aquilo que se assemelha àquela verdade inquestionável, formal, e é por isso que nós dizemos que a argumentação ela lida com a verossimilhança, tá certo? Observe um outro tipo de pensamento errado, não é? E que passa, veja, a falácia da generalização precipitada, que ocorre quando uma generalização se baseia num número muito limitado de casos. Ou seja, o grande pedra no sapato, a grande pedra no sapato dos estatísticos, né? Tem que provar que uma amostra, por exemplo, para qualquer tipo de pesquisa, ela foi suficiente não apenas em quantidade, mas como é possível espelhar com amostras que para nós são pequenas, né? Veja-se o exemplo da política. Como é que se pode legitimar este ou aquele caminho futuro, este ou aquele prognóstico, tá certo? Quando a maioria das pessoas, a maioria delas é imprevisível em relação a atitudes como votação, posicionamento político, etc. Então, são exemplos de generação precipitada o seguinte, olha, concluir após uma experiência amorosa, falha, né, que as mulheres são a nossa desgraça, veja só. Concluir que as bebidas alcoólicas são prejudiciais porque um familiar morreu devido ao abuso do álcool. Veja, o álcool ele traz muito malefícios, mas veja, uma coisa é isto, outra coisa sou eu afirmar, não é, que a bebida alcoólica é prejudicial porque um familiar meu morreu. Então, eu estou pegando algo da minha experiência, como sempre acontece com os argumentos indutivos, não é? Extrapolo para a realidade, pode parecer certo, mas a fundamentação está me levando a extrapolar esse pensamento para o resto da sociedade, né? Essa fundamentação é falsa. Essa fundamentação ela é errônea, ela está errada. Né? E, por fim, concluir que a maconha, veja, é algo saudável por ser usada no tratamento de algumas doenças. Algo que nós vemos, inclusive, na TV com cada vez mais frequência, viu? E por alguns ditos especialistas. Veja, os caras que defendem abertamente,
né, que deve fumar maconha, porque a maconha, ela é uma planta, a marihuana, né, a cannabis, a cannabis, ela é uma planta que tem usos medicinais, tá certo? Como se uma coisa interferisse na outra, né? Veja aí, regras, por exemplo, para generalizações, né? As amostras que eu devo extrair, mediante as quais eu vou fundamentar a minha argumentação, qualquer tipo de amostra que eu vá utilizar como base para a minha argumentação deve ser ampla. Quanto maior for a amostra observada, mais forte o argumento será. 2. A amostra deve ser relevante ou representativa. Uma amostra relevante, grande, pode ser a base de uma generalização mais fraca do que outra, baseada numa amostra menor, que contém informação mais relevante. E 3º, a amostra não deve omitir informação relevante. Um argumento, mesmo sendo baseado numa amostra ampla e relevante, será fraco se omitir informações relevantes. Então, são regras, por exemplo, da generalização, não é? Veja que hoje as pessoas estão acostumadas a generalizar tudo. Esquecem-se de que essas generalizações incluem, muitas vezes, o que elas próprias estão dizendo, não é? É um caso clássico daquele que afirma que toda a verdade é relativa. E alguém pode perguntar, até isso que você está falando também é relativo, ou seja, que tudo é relativo? Porque se toda a verdade é relativa e você está falando que tudo é relativo, né, pretende-se como verdade, ser aceita como verdade, então se toda a verdade é relativa, isto que se pretende como verdade também é. E o camarada acaba refutando o que ele próprio, veja, está defendendo. Tá certo? E é isso que nós estamos vivendo na atualidade, né? Observe o caso das previsões. Veja, as previsões são argumentos em que as premissas se baseiam em casos passados e a conclusão se refere a casos particulares ainda não observados. Exemplo. Olha a premissa. Todos os 27 feijões que retirei deste saco são brancos. Logo, o próximo feijão que retirar deste saco será branco. Veja, vamos supor que eu tenho um saco de feijões brancos e pretos, de igual quantidade. E aí eu tirei 27 grãos seguidos, tá certo? 27 grãos eu tirei com brancos, né? Em sequência. Veja, como os pretos estão aumentando, tá certo? E os brancos diminuindo, por uma questão de lógica simples, de observação simples. Veja, a probabilidade de eu pegar um feijão preto ao invés de um branco aumenta, né, à medida em que cada feijão branco sai. Então, vamos supor que eu continue tirando e, coincidentemente, só tire feijões brancos, até restar um feijão preto, um feijão branco e o resto todos pretos. Veja, se você olhar aquela cena, somente aquela cena de um feijão branco e uma enormidade do saco de feijões pretos, e alguém lhe perguntasse, é mais provável que ele tire um feijão preto ou um branco? Veja, há algo em você que imediatamente justifica aquela previsão. Ou seja, que se você pudesse apostar, você apostaria que na próxima retirada de feijões, ele tiraria um feijão preto, não é? Porque só havia restado um feijão branco. Então, a previsão, ela precisa também ser racionalmente bem construída. Porque, do contrário, ela não significa absolutamente nada, né? Aqui nós temos um outro tipo de argumento informal chamado post-hoc, né? Post-hoc. Ou por causa disto, algo que eu coloco previamente. Trata-se de um argumento segundo o qual, apenas por um fato se seguir a outro, se conclui que o primeiro é causa do segundo. O exemplo seguinte é um caso extremo desta falácia. Tanto quanto observei, as pessoas que se curaram das constipações não deixaram de beber água durante a constipação. Logo, beber água cura a constipação. Então, a pessoa tem uma relação de coisas e ela tem algo que compreende como a causa dessas relações.
Então, se essa causa ela for tirada, não há a consequência, tá certo? Então, esse tipo de falácia é muito perigosa, porque as pessoas não percebem que estão criando elas próprias as regras para que algo seja considerado verdadeiro ou falso. Então, ela está criando uma regra errada para que algo seja colocado como verdadeiro ou falso. Não é? Por quê? Porque, às vezes, uma ação nada tem a ver com outra que pode aparecer coincidentemente. Vou dar um exemplo clássico, isso que é o exemplo do relógio. Veja. Vamos imaginar que o meu relógio de ponteiro quebrou. Eu tenho a mesma hora 2 vezes no dia, né? Quando alguém pergunta a mim que horas são, e eu falo que horas são, não é? E acerto, vamos supor que ela pergunte em um momento que, coincidentemente, se alinha com um relógio que eu tenho, um objeto que eu tenho que dá a mesma hora. Veja, quando eu dou a hora para ela e depois ela confirma a hora, ela pensa que eu sei e eu penso que eu sei, né? E construo um argumento. Por que você deu a hora? Porque eu vi no meu relógio. E o meu relógio está certo, o meu relógio está funcionando, isso é falso, mas eu não sei. Tá certo? Então, esse tipo de ligação que é baseado na crença, tá certo? Ou seja, eu creio que meu relógio está funcionando, passei a hora, transmiti a ele a hora, vi, transmiti, ela confirmou a hora e isto, para mim, é razão suficiente para acreditar que o meu relógio, né, ele está funcionando. E eu não preciso nem vê-lo, né, porque eu sei que está funcionando. Se eu me guio por esta crença, eu posso descobrir do pior jeito possível que eu estou errado. Então, aí você tem o criador desse tipo de argumento post-hoc que crê mesmo naquilo que ele está dizendo. Enquanto há outros que criam esses argumentos como estratagemas, como estratégias falaciosas, né, para que as pessoas sejam realmente enganadas, ludibriadas, né, e pensem que elas estão sendo criteriosas, tá certo? Porque não há nada pior do que aquele que engana, dando a falsa sensação para o enganado de que ele raciocinou e não poderia ter feito de outro modo que não aquilo, tá certo? Isso é o que realmente causa mais sofrimento para aqueles que trabalham enganando os outros, viu? E aqui, continuando. O poder das analogias. Olha, o argumento por analogia atribui uma propriedade a um acontecimento ou objeto, por tal propriedade se ter verificado em algum objeto ou acontecimento semelhante. Aí tem a analogia. Então, uma palavra que eu posso dizer de duas coisas que são semelhantes, que são próximas, tá certo? Exemplo, como este cão é muito semelhante ao de Miguel, também deve morder sem razão aparente. Veja, isso é forte ou fraco? Depende. Né? Se nós temos, por consciência, que determinada raça é naturalmente brava, e se eu vejo um cão desta raça e eu associo imediatamente que este cão, não é, ele é da mesma, veja, da mesma espécie de um cão de um amigo meu, no caso aí o de Miguel, então eu tenho razões para acreditar que esse cão ele vai morder como esse outro aqui. Então, observe que isto, gente, depende aí do conteúdo. É por isso que é argumento informal. Mas neste caso do cachorro, dada esta circunstância, dada a possibilidade de haver realmente raças que são mais violentas do que outras, se isto já aconteceu, corrobora-se ainda mais o temor de quem está observando aquele cão, tá certo? Para que se possa falar sobre a veracidade ou a falsidade dessa afirmação. Tá certo?
Neste argumento, usam-se as semelhanças entre o cão do Miguel e o cão sob observação para justificar a atribuição ao segundo da propriedade de morder sem razão aparente, já verificada no primeiro. Regras da analogia. Primeiro, a amostra deve ser suficiente. Segundo, o número de semelhanças deve ser suficiente. Terceiro, as semelhanças verificadas devem ser relevantes. Por exemplo, o que é uma amostra suficiente? É uma amostra que possa decidir. Veja, se eu tenho algo que pode decidir, não é, sobre algum tipo de especulação, né, ao usar este algo para um público que conhece a situação em si, então eles serão propensos a aceitar aquilo que você está dizendo, não porque o que você defende é necessariamente verdade, ou seja, não tem como não ser. Mas é muito provável. Né? E é aí que está, ou onde está, né, o campo da verossimilhança. Tá certo? Eu estou terminando, viu, gente? Vou terminar já. Nós temos agora aqui, olha, falácias informais. Né? Pensamentos errados, baseados, tá certo, na questão informal, ou seja, não é um erro na forma, né, da matemática, etc. Agora é um erro na argumentação em que o conteúdo é mais importante do que a forma, tá certo? Veja, 2 é um número aí, 1 é um número, logo 2 é igual a 1. Por quê? Porque um número é igual a um número. Quando você vê isso aqui do seu lado, não é? 2 é igual a um número e 1 é igual a um número, logo 2 é igual a 1. Veja. 2 não é igual a 1 em tudo, mas é em parte. Por quê? Porque 2 é número e 1 também. Veja, aí nós temos uma analogia. Tá certo? Por que nós temos uma analogia? Porque sabemos que 1 e 2 podem ser vistos como a mesma coisa, no sentido de serem números. Agora, o que eles representam, a sua representação, quer dizer algo diferente, ou seja, que 1 é uma unidade e que 2, tá certo, são 2 unidades. Agora, ainda assim, o 1 se relaciona com 2. Por exemplo, quando eu vejo um homem, um exemplo, um homem, um ser humano. Quando eu vejo um casal, veja, um homem, uma mulher. Observe. Um homem, uma mulher. Eu estou vendo 2 seres humanos, mas eu os trato como um casal. Veja. Curiosamente, esses 2 também são 1. Assim como este é 1, mas não no mesmo sentido. Os 2 não são um ser humano. São um casal. Enquanto que este é um ser humano. Tá certo? Então, observe. Eu estou tratando de nuances distintas. Então, 2 é igual a 1, depende do que você está relacionando. Se você está relacionando o fato de 2 ser tão número quanto 1, então, neste caso, porque eu estou tratando daquilo que o número é em si, independentemente de que número seja, então, neste caso, 2 é igual a 1. Tá certo? Agora, em termos de representação, porque 2 é 2 e 1 é 1, jamais 2 será igual a 1. Né? Saber diferenciar essas coisas é importante para que se conheça bem falácia, para que conheça o pensamento errado, né, que passa por certo. Então, você tem aqui, olha, para adiantarmos, né, o exemplo do boneco de palha. Veja aqui, o argumentador, em vez de atacar o melhor argumento do seu opositor, ataca um argumento diferente, mais fraco ou tendenciosamente interpretado. É o caso do vídeo do History Channel. Eles estão atacando um objeto de palha. Veja, os evangelhos não podem ser considerados canônicos porque nós não acreditamos, normalmente, em livros que são pseudepígrafos.
Então, como os evangelhos, eles são livros com autor, né? Então, essa autoria é falsa, sim. Só que não é novidade para ninguém que a igreja admitiu, né, a história, a tradição daquelas autorias, tá certo? Porque, em lugar nenhum, os evangelhos canônicos, eles são autorais, ou seja, em lugar nenhum você vê alguém se proclamando o autor do evangelho, em lugar nenhum. Tá certo? Então, o que aquele pessoal, aqueles estudiosos fizeram no History Channel para deslegitimizar a Bíblia, né, torná-la ilegítima, foi bater em um boneco de palha, algo que não existe. Tá certo? Ou seja, há autoria explícita nos evangelhos. Não é? E isso não existe. Não está presente na Bíblia. Então, as pessoas que querem legalizar o aborto, veja o exemplo, querem prevenção irresponsável da gravidez. Mas nós queremos uma sexualidade responsável. Logo, o aborto não deve ser legalizado. Veja, aqui eu estou usando algo que eu concordo e defendo. O aborto não deve ser legalizado. Agora, observe o problema da má fundamentação, da má argumentação. Veja, a questão do aborto, não é? Ela não se restringe apenas à sexualidade responsável ou não. Ela é mais abrangente, veja, ela tem a ver com a própria vida, direito à vida. Tá certo? O direito à vida é algo sagrado, veja, é algo que não se discute. Mas quando se despreza isto, que é central, para se observar o periférico como comodidade econômica, questões sociais, não é? Socioculturais, conveniências. Veja, quando se deixa de pensar o central para se pensar no periférico, então esse tipo de falácia passa, tá certo? Ela passa e ela se estrutura, enraiza-se, estrutura-se como verdade. E aí nós temos um problema, né? As pessoas, elas desaprendem a ter critério. Elas, quando perdem o critério, elas normalmente não voltam a ter critério, a não ser que haja um trabalho realmente exaustivo para isto, para se retirar essa alienação, essa incapacidade de se observar, de se processar argumento. Segundo, olha, devemos manter o recrutamento obrigatório. As pessoas não querem fazer o serviço militar porque não lhes convém, mas devem reconhecer que há coisa mais importante do que a conveniência. Veja, as pessoas não aceitam o serviço militar simplesmente porque não lhe convém. Né? Elas não aceitam o serviço militar, muitas vezes porque tem projetos, tá certo, que são mais importantes. Isso não quer dizer que todo indivíduo que não queira fazer o serviço militar despreze-o, tá certo? Ou o tenha por irrelevante. Não. Mas pode haver, não é? E normalmente há pessoas que não fazem, não servem, não têm o serviço militar porque elas têm planos, e alguns planos são efetivamente urgentes, né? Necessários até. Tá certo? Então, observe que nós temos que ter muito cuidado quando estamos argumentando. Seja argumentando efetivamente, seja ouvindo argumentações. Tá certo? Para que nós não incorramos no erro de aceitarmos uma fundamentação falha que está baseada num boneco de palha, veja, em algo que não existe. Tá certo? Algo que não está presente ali, não é? Vou dar um exemplo, né? Me permita dar esse exemplo. Veja quantas pessoas estão falando, não é, de que a esquerda deve avançar, a esquerda deve tomar, a esquerda deve fazer, a esquerda deve cercear, a esquerda deve computar, deve
fiscalizar a imprensa, a esquerda deve fazer isso tudo porque há um imperialismo, veja, há um imperialismo, há um fascismo, há um nazismo, há algo que está querendo destruir toda a sociedade. Aonde isso? Veja, como assim? Né? Que nazismo é esse? Que fascismo é esse? Veja, é algo, gente, que beira a sandice, mas não é sandice. Tá certo? Por quê? Porque propositalmente bate-se num boneco de palha para se ter um efeito, né, que é almejado, que é o efeito do medo, do temor, né, de se perder liberdade, direitos, etc. E aí a pessoa, com este medo, não pensa, não tem critério, e decide entregar sua liberdade àquelas outras pessoas que estão dizendo, inclusive, que vão cerceá-la de liberdade, vão restringir a sua liberdade. Mas o medo é tanto, né, em relação ao que inexiste, que a pessoa parte para fazer o contrário com aquilo que existe. Tá certo? E não se percebe isto. Não é? E aí nós temos um problema hoje enorme, inclusive aqui na nossa nação. Outro tipo de falácia, o apelo à autoridade, defender o uso de uma vacina por recomendação de artistas, jornalistas e políticos, simplesmente porque são quem são, isto é, famosos, é uma burla do pensamento correto, não é? Por quê? Porque no nosso contexto sociocultural de hoje, artistas são autoridade, não é? Outra coisa que eu acho interessantíssima é quando a mídia fala de especialista, não é? O que é o especialista? O que é um especialista? Especialista é alguém que trabalha com aquilo sobre o que ele está falando ou se posicionando de modo especial. Veja, eu falo sobre biologia, né? Mas um biólogo fala de modo especial, não é? Ele está especialmente treinado a falar. Então, se ele fala de modo especial, ele, de fato, é um especialista. Eu não. Mas isso não quer dizer que somente ele possa falar e que eu não possa falar absolutamente nada, tá certo? Isso não quer dizer, não quer dizer isto. E outra, veja, é necessário que se saiba realmente quem pode falar de modo especial, por quê? Porque no jogo midiático, pessoas se inserem, né, e a mídia eleva o estado dessa pessoa ao de uma autoridade que pode falar sobre os mais diversos e complexos assuntos. Não é? E aí você tem, veja, humoristas falando sobre questões morais. Você tem cantores falando sobre questões políticas e sendo ouvidos, chamados para programas de auditório, passando-se por pessoas que são extremamente conhecedoras do assunto, né? E insistimos nessa prática, não é? De ouvirmos pessoas que não têm a mínima condição, tá certo, de serem ouvidas, não é? Mas são, e nós queremos, quando eu digo nós de um modo geral, queremos que as pessoas sejam ouvidas, queremos ouvir essas pessoas, que no máximo tem nada a dizer, não é? A tradição designou esta falácia por ad verecundiam, apelo à autoridade não qualificada. Mas aqui eu quero adiantar um pouco, até para formar, veja, aqui é outro, apelo à ignorância, né? Veja, isso aqui é algo muito usado, né? Ninguém provou que Deus existe, logo Deus não existe. O contrário é verdadeiro, veja. Ninguém provou que Deus não existe, logo Deus existe. Não é? Ambos estão errados, e errados em vários aspectos aí. Por quê? Porque muitas vezes a prova que se quer é uma prova empírica, não é? Uma prova física do ilimitado, uma prova física do infinito. Não é? O que já por si é um contrassenso. Mas observe que esse tipo de coisa passa, não é? Tanto de um lado como de outro, ó, tanto no primeiro caso como no segundo. Tá certo? Um terceiro, olha, os extraterrestres existem, ninguém provou o contrário. Ou seja, como ninguém provou que os extraterrestres não existem, então eles existem. Tá certo? Que é o apelo à ignorância. Não é? O argumento ao homem, chamado ad hominem, né? O argumento ao homem. Ataca-se a pessoa que apresentou um argumento e não o argumento que foi apresentado. Ataque ao caráter da pessoa. Referem-se esses argumentos a circunstâncias relativas à pessoa. Por exemplo, é natural que você concorde com o congelamento dos salários, porque você é rico.
Então, olha só, a premissa é a seguinte, porque você é rico. Você é rico. Conclusão, é natural que você concorde com o congelamento de salários. Então, você acha que os salários não devem aumentar porque você é rico. Ou não precisa, ou tem um super salário. Então, veja, o fato de alguém ser rico e defender uma medida que contrarie, né, de imediato, num primeiro momento, aquilo que as pessoas estão almejando, né, não quer dizer necessariamente que uma coisa tem a ver com a outra. Tá certo? A pessoa pode estar defendendo isso simplesmente por uma questão de convicção econômica mesmo. Tá certo? Mas o que eu revelo aqui é que isto é usado para atingir o indivíduo, como se desqualificando-se o indivíduo, sua argumentação ruísse com ele. Ela deixasse, não é, deixasse de ter relevância. Tá certo? Outro exemplo, você diz que não se deve se beber, que não se beba, né? Você diz para que não beba, mas você mesmo bebe. Né? Veja que o camarada está justificando a bebida porque o outro diz que não é para beber, mas bebe. Sim, mas isso não tira o fato, não é, do perigo do alcoolismo, etc, etc, etc. Então, a maneira como nós organizamos nosso pensamento é absolutamente fundamental. Olha só a quantidade de falácias que existem. Olha. Apelo à autoridade anônima, apelo à autoridade, né? Apelo à ignorância, apelo ao dinheiro, apelo às consequências, apelo ao medo. Um argumento que aumenta esse daqui, olha, apelo ao medo. Veja aqui, se deixarmos mais muçulmanos entrar, eles vão tentar impor sua lei religiosa no país. Os islâmicos vão fazer isto, e eles fazem isto sim, mas não simplesmente porque eles entram. Não é isto. Veja, eles fazem porque eles têm isto como um objetivo sagrado de sua própria religião. Não é? Por isso que muçulmanos são instruídos a casarem com não muçulmanos para formarem famílias muçulmanas. Então, olha só, não é simplesmente o fato de entrar. Não é? Assim, ninguém vai acudir, por exemplo, ninguém vai ajudar, auxiliar pessoas que estão enfrentando guerras. Não é? Eu não digo que se abrace de maneira indistinta refugiados, sem nenhum tipo de critério, como aconteceu na Europa, que tem outros objetivos, né? Mas eu não posso simplesmente fechar os olhos para dizer que todo refugiado não está fugindo de uma guerra. Ou seja, todo refugiado que procura asilo, procura abrigo, ele não está fugindo. Está com intenções de promover a sua fé, no caso do Islã. Tá certo? Não necessariamente. Entendeu? Então, a falácia é uma faca de dois gumes. Tá certo? Há um problema grave aí, porque você pode, inclusive, se cortar com uma falácia. Né? Se você usar a falácia de modo que ela lhe fira, ela acaba destruindo a sua própria argumentação. Ela se torna uma faca de dois gumes, literalmente. Ok, gente? Então, é com isso que eu quis, né, transmitir para vocês, tá certo? Com esses exemplos, que não foram exaustivos, tá certo? De modo nenhum, mas tiveram o objetivo de trazer uma fomentação, fomentar para você ou em você o desejo de conhecer, tá certo? O desejo de saber, para que você possa analisar essa multidão de narrativas que existe hoje, que estão literalmente nas mentes de muitas pessoas, criando realidades. Tá certo, gente? Ok? Então, este momento teve este objetivo, né? O objetivo de trazer esses esclarecimentos. E agora eu estou abrindo, franqueando aqui para respondermos algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, não é? E eu estou abrindo aqui para que você possa fazer sua pergunta, tá certo? Em cima daquilo que nós vimos aqui. Se alguém, por favor, não é? Sem dúvida nenhuma, porque teologia
Né? Olha, tudo a gente deve à dialética, tudo. Dialética é um instrumento fundamental da filosofia. E sem filosofia você não tem teologia. Entendeu? A dialética a dialética grega, viu? A dialética grega, tá certo? A dialética nos moldes gregos. Então, a dialética é uma coisa fundamental, tá certo? Eu estou escrevendo alguma coisa sobre dialética e eu pretendo, né, nesse escrito, falar da devida importância da dialética, tá certo? A dialética é uma coisa que está na estrutura da própria realidade, do meu modo de ver, tá certo? É fundamental para todas as áreas da filosofia e da teologia. Então, eu acho absolutamente importante, Washington, viu? Muito boa pergunta sua. Tá certo? A minha resposta é um retumbante sim. Agora, a retórica que existe, falou, que você se referiu, você frisou, é uma retórica falsa, né? Quintiliano já dizia que a retórica, ela deve expressar a verdade e só pode ser feita por um homem bom. Tá certo? Então, o que os caras fazem é sofística, né? Usam falácias, argumentações baseadas em nada, ou em falácia mesmo, tá certo? Com o intuito de vencer apenas, de vencer. Eles não querem convencer para levar a verdade, eles querem vencer, entendeu? E esse tipo de pensamento é um pensamento que nós devemos rechaçar, esse tipo de postura nós devemos rechaçar, tá certo? Não é correta em absoluto. Ok? Fabiano colocou uma pergunta aqui, a última eu vou responder, Fabiano, para encerrar, gente. Ele disse aqui o seguinte, cadê? Apologética é a melhor argumentação para a defesa da fé. Apologética apologética, Fabiano, como é que eu posso falar para você entender? Veja, apologética, ela é a ciência em si, tá certo? Uma ciência da defesa da fé. É um escrutínio dentro da teologia para a defesa da fé, que tem metodologias próprias. Há uma metodologia dependendo da apologética. Apologética filosófica, apologética escriturística, hermenêutica, tá certo? Apologética de arqueologia, etc. Então, cada uma segue uma metodologia. E a apologética é a defesa da fé, não é? Em si mesma. Então, é preciso que haja mais apologética para que a nossa fé, de um modo geral, não sofra tanto. Tá ok, meu querido? Então, a apologética é absolutamente importante para a defesa da fé, não é? Muito mesmo. Ok, pessoal? Gente, valeu, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe, viu? Peguei a benção aqui. Um grande abraço, gente. Amém. Até breve, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, pessoal.